Certamente você já deve ter conhecido a famosa história de Golias. Um homem guerreiro filisteu que se destacava por sua imensa estrutura de quase 3 metros de altura. Ele desafiou o exército de Israel, mas acabou sendo derrotado por um jovem chamado Davi, que o venceu com apenas uma pedrada. Além disso, existe um relato antigo que sugere que em tempos remotos a terra era habitada por seres gigantescos, conhecidos como os Nefilins, que possuíam um incrível poder de influência, dominando assim todas as regiões por onde eles passavam. Mas de fato, quem eram esses impressionantes gigantes do passado? De onde eles surgiram? E eles eram realmente pessoas ruins? Além disso, o que levou ao desaparecimento desses seres altos e fortes? Todas essas intrigantes perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Mas antes de nós prosseguirmos, não se esqueça de deixar o seu like, de também se inscrever no nosso canal e assim ativar o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui no canal. Na época de Noé, haviam gigantes na terra chamados de Nefilins. Esses seres eram conhecidos por sua extrema violência e também pelo fato deles terem sido gerados da relação entre anjos caídos e as mulheres, conforme mencionado no livro de Gênesis, capítulo de número 6, que diz assim: "E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que eles mesmos escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama." Muitos acreditam que os Nefilins foram gerados da união de anjos caídos com as mulheres. De acordo com essa perspectiva, esses seres chamados de filhos de Deus eram originalmente anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. Esses anjos caídos assumiram a forma humana e se envolveram com as mulheres da sua escolha. Porém, essas uniões foram desaprovadas por Deus, uma vez que contrariavam a ordem de Deus de que os seres humanos deveriam se casar somente entre si. Essa teoria tem suas bases no livro de Jó, onde os anjos são referidos como os filhos de Deus. É uma interpretação intrigante que tem sido objeto de discussão e análise teológicas por muitos pesquisadores e estudiosos até os dias de hoje. Desses relacionamentos proibidos nasceram gigantes, poderosos, cruéis, que espalhavam a maldade por toda a terra. Esses anjos caídos abandonaram as suas formas celestiais para assim assumirem corpos humanos e se envolverem assim com as mulheres. Acabaram sendo aprisionados por Deus no inferno. Vamos ler o que a Bíblia diz no livro de Judas, capítulo de número 6, que traz referência a este acontecimento.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Durante a época de Noé, o mundo estava afundado cada vez mais na maldade, no pecado e também na iniquidade, e os homens cada vez mais se afastavam de Deus. A situação se agravou ainda mais com o fato dos anjos caídos se relacionarem com as mulheres humanas, o que começou a corromper a descendência humana e comprometer a promessa divina feita no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, sobre o surgimento do Salvador que viria através da semente da mulher. Para preservar a linhagem pura e evitar que a raça humana se tornasse uma espécie híbrida, Deus convocou Noé e os seus filhos, que permaneciam fiéis a Deus, e ordenou que construíssem uma arca. E essa arca seria capaz de abrigar um casal de cada espécie de animal da terra, garantindo assim a sobrevivência de todos eles durante o dilúvio. A chuva começou a cair implacavelmente, cobrindo toda a terra com água. E todos os seres humanos maus, bem como também os nefilins, foram mortos. Apenas Noé e a sua família conseguiram sobreviver ao dilúvio, graças à obediência e fidelidade que Noé tinha para com Deus. Após o dilúvio, Noé e a sua família receberam a missão de repovoar a terra. Mesmo que os nefilins tenham sido mortos durante esse período, durante o dilúvio, a Bíblia traz relatos de que outros gigantes vieram a existir na terra em períodos posteriores ao dilúvio. Não é explícito se eles realmente eram descendentes diretos dos nefilins ou não. A origem exata dos gigantes mencionados na Bíblia permanece um mistério, gerando várias teorias e interpretações diferentes. Além disso, Golias e outros gigantes são mencionados como aqueles vistos pelos israelitas ao espiar a terra de Canaã. As histórias sobre os gigantes têm sido debatidas por estudiosos e teólogos até o dia de hoje, e interpretações diferentes têm sido vistas. Números capítulo 13 diz: e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anag, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Muitos acreditam que os gigantes podem ter sido resultado da relação entre mulheres e os anjos caídos, ou seja, os demônios, que não foram presos por Deus e permaneceram na terra durante aquele período. No entanto, não há confirmação definitiva desses eventos. E é mais provável que os homens que espiaram a terra de Canaã tenham visto pessoas altas e tenham confundido erroneamente aqueles homens altos com os nefilins. Durante a invasão de Canaã, os gigantes foram enfrentados e derrotados pelos israelitas. E ao longo da história, outros gigantes também foram sendo mencionados. Há, no entanto, um grupo de teólogos que não acreditam que os nefilins fossem filhos de anjos caídos. Para eles, os filhos de Deus descritos no livro de Gênesis capítulo 6 não poderiam ser anjos. Afinal de contas, esses seres espirituais, eles não têm relações sexuais, como o próprio Jesus afirmou.
Essa questão sobre a natureza dos nefilins tem gerado diferentes interpretações. E os detalhes sobre a sua origem, a sua natureza, permanecem objeto de debate entre vários estudiosos e teólogos. Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Percebe-se que nesta passagem, Jesus está se referindo aos anjos do céu e não aos anjos que caíram ou que foram lançados do céu. É importante lembrar que os anjos caídos não se preocupam em obedecer às ordens de Deus e procuram, assim, constantemente maneiras de interromper o seu plano. Para os teólogos que acreditam que os filhos de Deus sejam anjos, mas sim descendentes de Sete, filhos de Adão e Eva, que permaneceram fiéis a Deus, eles consideram que os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, um povo rebelde que não serviam a Deus. O casamento entre membros dessas duas famílias teriam gerado assim os nefilins. Contudo, surge uma dúvida. Como é que um homem e uma mulher com estaturas médias iguais poderiam gerar gigantes? É verdade que Deus criou os seres humanos com fatores genéticos complexos. E a ideia de gigantes sendo gerados por pessoas da mesma estatura, do mesmo tamanho, de tamanho normal, parece improvável à luz da ciência moderna. A questão sobre a origem dos nefilins é um assunto complexo e controverso com diferentes interpretações da história. Alguns acreditam que os nefilins surgiram da relação entre anjos caídos e mulheres humanas, enquanto outros defendem a ideia de que eles eram descendentes de Sete e Caim. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu quero que você escreva aqui embaixo agora nos comentários o que você acha e qual é a sua opinião concernente a esse assunto que nós abordamos aqui no vídeo hoje, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esta mensagem com seus amigos. Que Deus te abençoe.